Olá, tudo bom? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de participar mais uma vez do Dia Mundial da Constituição e dizer que eu fico muito grata, né, pelo convite dos organizadores e que eu estou sempre à disposição para conversar sobre o direito constitucional, sobre as pesquisas que eu tenho desenvolvido nessa área. O tema que eu trouxe hoje, ele tem relação com o tema que eu tenho pesquisado nos últimos anos, que é a relação entre a economia e a política, né? Mais especificamente, como os países que têm uma situação de vulnerabilidade econômica se tornam mais suscetíveis a sofrerem ataques de grupos totalitários, grupos que visam implementar aí regimes não democráticos. Como é que isso funciona na prática, né? Na prática, o cidadão vive em um Estado democrático, mas ele percebe que a situação dele é muito ruim, a situação econômica é muito ruim. Então, um contexto geral de dívida pública alta, inflação, baixa empregabilidade formal e um contexto pessoal, esse cidadão está ali, percebe que ele está ganhando menos do que os pais dele ganhavam quando tinham a mesma idade que ele não consegue comprar casa própria, que ele não consegue muitas vezes pagar as coisas que ele precisa no mercado para que a sua família viva com dignidade, que é difícil ele encontrar um emprego, seus filhos encontrarem emprego, enfim. E esse cidadão pode começar a se perguntar: poxa vida, mas eu vivo numa democracia e é assim? Será que se eu vivesse em um estado totalitário poderia ser melhor? Será que se ao invés da gente ficar discutindo tudo, essa participação de todo mundo, etc., não seria melhor que a gente colocasse tudo isso na mão de técnicos, de pessoas estudadas, etc., para que elas resolvessem por nós? Será que esse negócio de ficar fazendo eleição não é um negócio muito caro? Será que essa coisa de ficar todo mundo sendo diferente, conversando, etc., será que não era melhor de dar uma nivelada, uma homogeneizada nessa população? Voltar aos nossos valores tradicionais e etc.? Então, esse discurso, ele é um discurso que vai ser, essa dúvida, essas questões, vão ser cooptadas muitas vezes por grupos reacionários, eu estudo especificamente os grupos reacionários de direita, que vão cooptar esse argumento e vão se colocar como a solução, né? Vote nesse grupo, esse grupo sim vai viabilizar uma solução econômica para esse país, mais organização, gestão mais eficiente, etc. Só que uma vez que esses grupos eles tomam o poder, eles passam então a atacar a democracia de maneira direta e não apenas argumentativamente, questionando resultados de urnas, utilizando de informações falsas e perseguindo os grupos contrários e outras estruturas de poder que não estão sob seu controle, como o poder judiciário. Então, esse cenário é o cenário que eu estudo. Quem tiver interesse, a minha tese fala um pouco sobre isso, está disponível lá na biblioteca da Universidade Federal do Paraná. Acredito que pesquisando pelo meu nome nos sites aí de busca seja simples de encontrar. Mas eu queria falar sobre especificamente como isso acontece para as mulheres. Queria direcionar a pesquisa nesse vídeo, eu fiz um artigo sobre isso esse ano, sobre como as mulheres vivenciam isso de maneira específica. Nossa, mas as mulheres vivenciam isso de maneira específica pelo simples fato de serem mulheres? Sim, pelo simples fato de serem mulheres. As mulheres vão vivenciar, vão ter consequências específicas desse fenômeno. Então, em primeiro lugar, em relação à questão econômica. Se percebe que as mulheres, isso ficou muito claro do período da Covid, por exemplo, são aquelas que vão sofrer primeiro e mais em situações de dificuldade econômica. As mulheres perdem seus empregos primeiro, as mulheres têm redução dos seus salários primeiro. As mulheres são aquelas que vão ficar dobrando o serviço. Se algum parente, alguém ficar adoentado, são as mulheres que se tornam responsáveis pelo cuidado. E são as mulheres que vão também adoecer mais, justamente por conta desse excesso de atribuições e principalmente por conta da conhecida carga mental. Então, numa situação de crise, todos sofrem, as mulheres sofrem mais. Os dados demonstram isso, né? E em relação à questão política? Em relação à questão política, também é diferente ser mulher no ambiente político. Por quê? Porque o ambiente político não é pensado para a mulher. A mulher, a princípio, né, tradicionalmente, deveria estar num ambiente
privado, cuidando dos parentes, cuidando dos filhos, gerindo a casa. E os homens estariam no espaço público tomando decisões em relação à economia, tomando decisões em relação à política. Isso não é uma questão de opinião. Nós percebemos que, embora as mulheres sejam maioria populacional, nós somos 53% da população brasileira, as mulheres candidatas já são muito menos do que isso, são 34% nas últimas eleições. E as mulheres eleitas são muito menos do que isso, são 18%. Né? Então, assim, nós conseguimos perceber claramente como no cenário político as mulheres acabam sendo uma minoria em relação à questão da representação e do acesso aos direitos. Ademais, há também um grande preconceito com a participação da mulher na política. É muito interessante de notar. Eu trouxe dados aqui do estudo do Programa das Nações Unidas que revelou que no Brasil 39,91% das pessoas em geral acredita que as mulheres não são tão boas políticas quanto os homens, e aí a taxa de cerca de 30% que também entende que os homens têm mais direitos que as mulheres e que os homens são melhores para realizar negócios do que as mulheres. Então, tudo isso é um contexto no qual a mulher está inserida dentro desse diálogo maior entre a questão econômica e a questão política. E aí onde que eu quero chegar? Trazendo para essa reflexão a questão desses movimentos de direita, movimentos totalitários, movimentos reacionários, esses movimentos também vão utilizar a mulher como uma potencial inimiga. Em primeiro lugar, como? Dividindo as mulheres. Né? Ao invés de considerar as mulheres como um grupo, as mulheres vão ser separadas entre aquelas mulheres que são as mulheres que querem viver uma vida tradicional no seu papel de mulher, né? E aí essas mulheres, sim, boas mães, boas esposas, etc., teriam acesso a todos os ambientes. E de outro lado, aquelas mulheres que vivem os seus direitos em plenitude. Mulheres que querem ter liberdade sexual, mulheres que querem decidir se pretendem ou não ter filhos, mulheres que querem ter total liberdade e acesso em relação aos seus próprios corpos. Essas mulheres vão ser consideradas, de certa maneira, as inimigas ali, porque elas são uma ameaça a esses modelos tradicionais de família e modelos tradicionais, né, conservadores, vamos dizer assim, de organização social. É interessante notar, vocês podem pensar assim, nossa, mas existem mulheres, eu estou pensando aqui em um determinado partido, ou eu estou pensando aqui em um determinado movimento, e tem mulheres ali. Sim, com certeza tem, né? Com certeza tem. Esses grupos, eles têm uma questão, e é uma questão que a gente deve chamar a atenção mesmo, para que o discurso do direito das mulheres, ele não fique sempre direcionado para um mesmo núcleo ali de direitos, né? E esses grupos acho que souberam trazer e mostrar isso muito bem. Há toda uma questão de preocupações políticas das mulheres que estão para além da questão feminista, vamos dizer assim, né? Então, as mulheres que são mães de crianças, enfim, ou de adultos que têm determinadas neurodivergências, deficiências, enfim, são um grupo importante. As mulheres que têm acesso, querem ter acesso ao mercado de trabalho, né? Mulheres empreendedoras, outro grupo muito importante. Então, assim, existem mulheres que querem participar da questão política e não necessariamente estão favoráveis ou querem lutar pelas pautas tradicionalmente feministas, as pautas que são tradicionalmente feministas. Então é importante ter esse olhar, né, de que nem todas as mulheres concordam. O grupo das mulheres é um grupo heterogêneo, né? Mas eu acho que mais importante do que ter esse olhar de que as mulheres são heterogêneas, nem todas as mulheres, nem toda a participação feminina é uma participação feminista. Mas é preciso ter em consideração que quando um grupo desse ascende e oprime as mulheres, oprimem-se todas as mulheres e não apenas as feministas. Então acho que era esse o recado que eu queria deixar. Agradeço novamente a possibilidade da participação. Fico à disposição aí nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, etc., para responder dúvidas, ou apresentar os dados, ou mandar o estudo completo para quem tiver interesse em conhecer as referências. Muito obrigada. Até a próxima, galera. Valeu.